vai acompanhar pelo a gravação ou vão entrando no decorrer da aula em si, né. Temos algumas questões, já reformulei bastante questões, fui modificando, fui criando outras questões, a gente ir aprofundando, né. Lembrando que a parte de história e geografia local é uma parte importante, né, da nossa aula, da nossa prova. A parte importante que vai ter muitas questões sobre, né, que a gente tem que ir guardando e separando nos nossos HDs cerebrais essas informações em si. Uma informação que a gente pouco colocou, mas é bom a gente atualizar e sempre colocando que nesse período de início de povoamento nós pertencíamos à Limoeiro de Anadia, né, e há um pouco destaque nisso, mas é possibilidade de alvo de perguntas, né. A história, segundo a história, o relato histórico, né, os primeiros casais a chegarem na nossa região foi o casal João de Deus, esposa, e Tomé do Livramento e esposa, né. A história relata essas duas famílias chegando no nosso período. Nesse período de 1842 a nossa região, né, e construindo casa próximo à lagoa e trabalhando na agricultura, né. E depois há relatos de que foi construído uma canoa, e essa canoa era utilizada para auxiliar os mercadores, os viajantes, né, que se deslocavam de Arapiraca a Traipu, né. E nesse percurso eles passavam por aqui, a estrada que ligava Arapiraca a Traipu, ela passava pela nossa canoa, pela nossa lagoa, né, e em vez de dar um retorno sobre a lagoa, porque não tinha uma estrada e também tinha a questão das águas, né, da enchente, quando a lagoa estava cheia, ficava o trânsito difícil acesso, né, o pessoal preferia atravessar a lagoa com a canoa, né. E o fato dessa canoa estar sendo utilizada na nossa lagoa, foi que surgiu o Lagoa da Canoa, né. Mas esse período de povoamento, esse período de início da nossa história, a gente tem que destacar e lembrar que nós pertencíamos a Limoeiro de Anadia, como toda a região. Limoeiro de Anadia, agregava Taquarana, Coité, Arapiraca, Canoa, né, agregava toda essa região, era no início do Limoeiro é uma das primeiras cidades aqui do estado, né, é bem mais antigo, tem acho que 150 anos ou mais. Arapiraca está chegando a 100 anos agora, né, o ano que vem faz 100 anos, em 24, né, 2024, e faz 100 anos Arapiraca. Aí por aí a gente tira que Limoeiro é bem mais antiga, e a gente pertencia em 42, é o relato histórico que está no livro, né, e também não pode descartar o relato do Inho. O hino do nosso município fala em 1833, uhum. E por que é importante a gente guardar isso? Porque a pergunta pode se referir ao hino, que é um símbolo do nosso município, né, um dos 3 símbolos do nosso município, brasão, bandeira e hino, são os 3 símbolos que existe uma lei que garante que deu esse título ao hino como símbolo municipal, o brasão e também a bandeira. Mas é bom a gente guardar que o hino tem a questão da rima, do parêntese do artista, né, que ao criar ele colocou 1833, apesar que o primeiro relato que a gente tem é de 1842, mas isso aí é irrelevante em si. Se a pergunta falar do relato histórico, a gente lembra de 1842.
E se a pergunta se referir ao hino, a gente tem que lembrar que o hino começa em 1833, assim a história nos contou e fez, né? É exatamente essa rima que foi feita com 833 que a gente tem que lembrar como um princípio do nosso povoamento, né? Então varia e tem uma, e não é uma ciência exata, né? A história não é uma ciência exata. Há uma variação aí que a gente perdeu com o tempo por falta de registro, não tem a definição certa 100% de quando foi que surgiu realmente, nem se sabe ao certo se realmente existiu João de Deus e Tomé do Livramento, não se sabe ao certo. A gente trabalha com esses nomes, né, é o nome que a gente vai destacar, que a gente vai guardar, né? Mas a gente não tem uma confirmação histórica certa de que essas pessoas realmente existiram, ou com esses nomes, né? Se realmente tinham esses nomes. Mas junto com João de Deus e Tomé do Livramento vieram suas famílias, né? Não, eles não vieram sozinhos, vieram com família, né? Família de João de Deus é destacado a esposa, é João de Deus e a esposa. Tomé do Livramento e a esposa, é o que há destaque. Depois desses, de João de Deus, Tomé do Livramento, tivemos as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e família Maurício, que chegaram, né? Isso de 42, né, para cá. Já em 38 houve a mudança, 38 não, vamos seguir aqui a sequência, né? No período inicial de sua história, pertencíamos a Limoeiro, o tempo estimado é que de 33 a 1900, de 1833 a 1936, quase 100 anos, né? Que não tem é, registro histórico dessa época, desse período, é pouca coisa que se tem. Em 37, 36 a 37, pertencíamos a Traipu, né? E em 38 passamos a pertencer a Arapiraca, através do decreto 2435, de 30 de novembro de 1938, né? Nesse período aqui, a 36, a gente teve um fato importante, que foi a igreja de Nossa Senhora da Conceição, foi construída em 1922. Em 1922 foi construída a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é um fato importante, é patrimônio, né, cultural do nosso município, patrimônio arquitetônico, né, do nosso município. Pertencíamos a Limoeiro, depois passamos a pertencer a Traipu, depois pertencemos a Arapiraca para conseguirmos nos tornar independentes através da Lei 2472, de 28 de agosto de 62, a Lei de Emancipação Política, a autoria da lei deputado José Pereira Lúcio, né? Na, ao criar uma cidade, se precisa se dar o poder político dessa cidade ser iniciado. E não se iniciou com uma eleição, se iniciou com a indicação do primeiro prefeito, que foi nomeado pelo governador da época, Luiz Cavalcante. O senhor José Barbosa Ramos foi o prefeito indicado para exercer o mandato e organizar a primeira eleição. A principal tarefa do senhor José Barbosa Ramos foi organizar a primeira eleição no nosso município, né? A primeira eleição para vereadores e a primeira eleição para prefeito, que foi realizada em novembro de 62, que tendo vitorioso o primeiro prefeito eleito, o senhor Antônio Francisco dos Santos, foi vencedor em 62, novembro de 62, e tomou posse em janeiro de 63, onde foi instalado a sede do município, ou seja, a prefeitura,
do município e a Câmara de Vereadores em 63, no dia 25 de janeiro de 1963. São informações importantes no um resumo históricozinho, um históricozinho que a gente tem sobre a nossa fundação, a nossa história enquanto povoado, depois enquanto distrito, né? No período que pertencíamos a Arapiraca, né, de 38 até 60, eh, a importância do distrito era grande. A nossa cidade se transformou cidade, muito se faz pela força que tinha o distrito, né? O distrito de Lagoa da Canoa era um distrito economicamente e também politicamente bem ativo em Arapiraca, né? Sempre tinha vereadores sendo eleitos por Arapiraca que tinham sua base eleitoral aqui em Lagoa da Canoa. E isso também dava força para o município de Arapiraca, até apoiar o fato da gente querer ser emancipado, né? Porque uma informação importante também é que o prefeito João Lúcio, que era o prefeito da época da cidade de Arapiraca, apoiou a emancipação, né? Tinha o deputado José Pereira Lúcio, o prefeito João Lúcio apoiando, tinha forças antagônicas, forças contrárias, opositores a esse projeto, houve, não foi uma coisa pacífica, não foi uma coisa eh, de, de, de que tenha sido resolvido só na diplomacia. Houve atritos, houve conflitos e esses atritos e conflitos gerou baixas, né? A gente teve o vereador Benício Alves é a Avenida Benício Alves, a primeira avenida do bairro Cacimbas, após o sinal ali, o primeiro sinal você já entra na Avenida Benício Alves. Ele foi vereador por Arapiraca e a base eleitoral dele era aqui e ele foi assassinado, né, justamente por essa questão de defender a emancipação do município, né, por defender muito o distrito de Lagoa da Canoa. E isso tudo aconteceu. Então, a gente tem informações importantes nessa linha do tempo aqui, a gente revisar, desde a data do possível povoamento do nosso município até a data de instalação da sede do município, né, e a posse do novo prefeito, né, do primeiro prefeito eleito, da primeira Câmara de Vereadores, né. Aqui a gente ainda poderia colocar que o primeiro vereador a ser presidente da Câmara foi o senhor Mário Vieira Souza, né? Mário Vieira Souza foi o primeiro vereador a ser presidente da Câmara, né? E foi presidente da Câmara durante 4 anos, né? Aqui a gente já tem uma questãozinha. Vocês leiam aí e me respondam. Vamos aí, me respondam aí no chat qual a alternativa.
Temos aí Marlene, a letra D, muito bem, Marlene. Exatamente. Formação importante, que a gente, no período de povoamento, pertencíamos a Limoeiro de Anadia, né? Segundo conta a história, de Lagoa da Canoa foi colonizada por dois casais que chegaram nessa região por volta de 1842, João de Deus e Tomé do Livramento. Esses casais chegaram à cidade, à região, né? Não, pode falar. Mas boa tarde, esse questionário você vai dar para a gente, né? Esse arquivo eu vou passar para vocês. Eu acabei esquecendo, eu vou transformar em PDF e coloco para vocês. Estou olhando pelo Vou, outro. vou até tirar a resposta, não vou deixar marcada para vocês depois responderem. Segundo conta a história, Lagoa da Canoa foi colonizada por dois casais que chegaram nessa região por volta de 1842, João de Deus e Tomé do Livramento. Esses casais chegaram à região, construíram casas e começaram a plantar e a criar gado. Além desses dois casais, as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e a família Maurício também vieram para fazer parte dessa colonização, né? Então a gente tem os dois casais, João de Deus e família, Tomé do Livramento e família, e as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e a família Maurício, que também chegaram nessa época e colonizaram o nosso município. No início do povoamento, Lagoa da Canoa tinha na sua agricultura baseada na cultura do café. Isso mesmo, aqui havia fazendas de cafezais. O algodão também era uma cultura muito plantada nessa região antes da implantação do fumo. Antes do fumo, cafezais, algodão, né? Milho, feijão, mandioca, né? Também fazem parte da nossa agricultura, da nossa história, né? Mas o café, a cultura do café esteve presente no nosso município, né? No surgimento, né, de qualquer cidade, de qualquer local, existe uma história por trás. E, geralmente é uma história simples que gera o nome, né? Eu já citei para vocês a história no, no, de como surgiu a comunidade de Antunica, né? A comunidade de Mata Limpa, por exemplo, era uma mata alta, mas que embaixo não caía muita folha, era limpa essa mata. E dessa mata limpa surgiu o nome da comunidade de Mata Limpa por conta dessa mata. A Lagoa da Pedra também, porque tinha uma lagoa e tinha uma pedra lá grande, que inclusive era utilizada como um ponto de apoio para as pessoas, a moçada, a meninada tomar banho, e surgiu a Lagoa da Pedra, né? É assim, os nomes das comunidades vão surgindo, e o da nossa cidade não é diferente. A lagoa é o símbolo em si. Os antigos moradores, os primeiros moradores da nossa cidade fizeram um barco, uma pequena canoa, né? Não um barco, não é um barco, é uma canoa, a diferença, né? Essa pequena canoa que auxiliava a transportar a mercadoria dos viajantes que vinham de Arapiraca a Traipu. É, esse pequeno barco, essa pequena canoa, acabou sendo símbolo da nossa cidade, que todo mundo que chegava aqui observava e via que tinha uma canoa na lagoa e a lagoa da canoa, e assim o nome ficou associando o local à Lagoa da Canoa, a lagoa que tinha uma canoa, a lagoa que tinha uma canoa. E o pessoal, quando vinha para essa região, o que se perguntava, os viajantes sempre respondiam que iam até a Lagoa de Canoa. Até a Lagoa de Canoa ficou como a expressão que era usada pelos viajantes quando vinham para a nossa região. E assim, quando as pessoas olharam, o local era Lagoa da Canoa, Lagoa da Canoa, Lagoa da Canoa, e não houve alteração, não houve mudança. Em Arapiraca tinha Lagoa dos Cavalos, que hoje é a comunidade Vila Aparecida, né? Em Giral tinha Lagoa dos Viados,
que agora hoje é um outro nome, Lagoa do Mel, eu acho que agora o nome. O fato das ligações das lagoas com o nome das regiões em si está associado a como as pessoas viam aquilo ali e como as pessoas se expressavam. Pode falar, Quitéria, está com a mão levantada? É que eu estava falando, você estava falando aí, eu olhando, Mata Limpa, eu não sabia, porque tinha, por causa, tinha aquela limpinha mata, né? É, A questão é essa. E a passagem de Lagoa da Canoa, que chamava Lagoa de Canoa, porque dizia atravessar, ela ia atravessava, tinha uma lagoa e se atravessava de canoa. era, Aí ficou exatamente. Lagoa de Canoa. Aí ficou, Aí, ficou é, exatamente dessa forma. Ele passava foi. pela Lagoa de Canoa, a É, Lagoa tinha de que Canoa. passar de canoa. Tinha E que passar de canoa dentro da lagoa. até hoje as pessoas mais de idade se É, referem à Lagoa da Canoa como se como refere, é que está a se Lagoa de refere aí que Canoa? As não. pessoas perguntam. Isso, Como é que está a Lagoa de Canoa? isso. Quem conheceu, as pessoas mais velhas costumam a perguntar É. por essas pessoas e pergunta como é que está a Lagoa de Canoa, porque as Uhum. pessoas, quando chegavam na lagoa, elas atravessavam de canoa É. do, do o espaço E, geográfico da lagoa. é. E Exatamente. aqui no geral, era assim, porque chamou Lagoa Desvirada. É porque tinha um ponto lá que eles iam pescar, fizeram um giralzinho lá, um giral, e ficavam em cima, esperando os viados passar, né? Que animal. Para Aí, caçar. para caçar, aí botaram esse giral do Ponciano, porque tinha um giral lá, giral, é um giral que tem, que era aqui a terra dos Poncianos, né? Aí ficou o É, nome de giral do Ponciano, que antigamente foi, o giral do Ponciano era escrito com J. era, Ah, era. Aí depois mudou. foi, aí mudou para outro nome, aí até um tempo desse, acho que nos anos 90, para cá foi que mudaram, eu acho que foi uma mudança que teve aí. Mas Pois é é, isso. Cada localidade tem a tem, sua história, né? E fica registrado. E a gente não pode esquecer dessa expressão, vou até a Lagoa de Canoa, porque era a expressão que era utilizada, né? E essa expressão gerou o nome da cidade, né? E com certeza pode ser alvo de uma questão da prova, que a gente não vai perder, porque a gente vai estar com ela nos nossos HDs neurais, bacaninha lá, guardadinha, só aproveitando para a gente lembrar da expressão que deu o nome a origem do nome da cidade, a gente já ir buscá-la. Outras famílias, anos depois, também começaram a construir no local, já conhecido como Lagoa da Canoa, cujo nome originou-se do fato dos antigos moradores pescarem de canoa na lagoa, né? Que na realidade era pesca, como também era feita também a travessia. A igreja, que já foi destacado, né? Que ela foi construída em 1922, né? Se houver uma pergunta, qual município pertencia Lagoa da Canoa quando a igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída? A gente não vai errar, né? Município de Limoeiro e Anadia, 1922, Limoeiro e Anadia. A gente ainda pertencia a Limoeiro e Anadia. nós já Agora tem. pertencia, não era mas antes disso, né, entre a Ou- pertencia a Traipu, né? Não, Traipu foi depois. Primeiro foi a Foi Limoeiro. 27 no caso, não foi? Foi depois de É, 22. foi. Em 22 a gente ainda fazia parte da 22 era Limoeiro. Limoeiro ainda. Era. A Limoeiro, a Nadia. Era a Anadia, Limoeiro e Anadia ainda. Aí nós temos aí, a questãozinha, vocês vão ter aí 2 minutinhos, 3 minutinhos, até 2 e meia para me responder. Qual é a alternativa aí, correta?
Vamos lá, já responderam? Nós temos aí uma questãozinha com verdadeiro ou falso, né? E por ter sete itens, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito itens. Oito itens. Oito itens a gente pode acabar errando por uma besteirinha na hora de marcar, né? A gente tem que ter atenção e cuidado nesse tipo de questão. A gente vai marcando individualmente e tendo bastante atenção na hora de escolher a alternativa, né? Mas a gente observa aqui que o primeiro item diz: João de Deus e Tomé do Livramento, com suas respectivas esposas, chegaram à região, construíram casas e começaram a plantar e a criar gado. É fato, né? Verdadeiro, né? João de Deus e sua esposa, Tomé do Livramento e sua esposa, ao chegar na região, construíram suas casas e começaram a plantar e a criar gado. Aí, em sequência, tem a segunda pergunta. A pesca foi uma atividade de subsistência no nosso município? Verdadeiro também. E lembrando que a pesca, ela era uma atividade de subsistência e existia mais 4 lagoas que eram utilizadas na pesca, né, na região, né? A Lagoa Grande do Jatobá, a Lagoa do Ginipapo, a Lagoa do Mato e a Lagoa da Pedra, né? Essas 4 lagoas, mais a nossa lagoa que deu o nome à cidade, que gerou tinha essa pesca de subsistência, ou seja, pescavam para se alimentar, né? Aí, além de João de Deus e Tomé do Livramento, as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e família Maurício participaram da colonização, também verdadeiro. Se a gente observa essa questão, são 8 itens, mas a gente respondendo essas 3 primeiras, a gente já respondia a questão, né? Os outros 5 itens a gente nem precisava avançar, porque a gente observa nas alternativas. Alternativas, única alternativa que tinha as 3 primeiras verdadeiras era a letra E. A letra E é a única que tem a alternativa às 3 primeiras verdadeiras, né? A gente tem que observar, respondendo ali, mas também observando as alternativas, porque a gente pode ganhar tempo, se a questão a gente vai por eliminação, a gente vai ganhando tempo, né? Não necessariamente na hora da prova, você não vai precisar responder as demais, caso tenha uma situação dessa ou parecida com essa, né? Chegou à conclusão em si de que está as alternativas já excluem as falsas, a gente já vai seguindo em frente, né? Aí a gente confirmando aqui as respostas. Nas demais alternativas, nós temos, no início do povoamento, Lagoa da Canoa tinha agricultura baseada na cultura do fumo. No início do povoamento, a agricultura era baseada na cultura do café, né? A igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída no ano de 1922, verdadeiro, né? No início do povoamento, em Lagoa da Canoa havia cafezais e o algodão também era uma cultura muito plantada. Verdadeiro, né? A canoa acabou tornando-se um símbolo para a lagoa e começou a surgir uma expressão quando se perguntava pelo destino que alguém seguiria, cuja resposta era: eu vou pescar na Lagoa da Canoa. Só que é falsa, né? A resposta era: eu vou até a Lagoa de Canoa. Na travessia, atravessava de canoa. E, por último, no início do povoamento, as famílias existentes neste lugar construíram um barco para utilizar na pesca e na travessia da lagoa. Um barco não, uma canoa. Há diferenças entre barco e canoa, né? Canoa é bem pequeno porte, bem pequena, né? O barco já é maior, né? Então a gente não pode confundir. E barco não é sinônimo de canoa, nem canoa é sinônimo de barco, né? É um veículo aquático, são veículos aquáticos, mas não são a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Que nos dá a letra E como resposta, né? Que eu já vou tirando aqui para
tirar assim que fica mais rápido, né? No Ctrl C. No Ctrl C. Né? Para a gente seguir adiante, vocês, quando pegarem, vão revisar. Essa questão dos dados da Canoa, assim, gente, esses dados do IBGE, há uma variação, né? Conversando com o professor de geografia, há uma variação entre as informações, né? Tem informações que varia de 84, 600 e alguma coisa, a população 17 mil e uns quebrados. Mas há sempre essa variação em si. Na questão aqui, esses dados aqui, esse dado nosso aqui, ele é do IBGE, foi divulgado em 2010, né? Tem alguns dados que eu vou até pegar com o professor de geografia para a gente também fazer a comparação, né? Mas uma coisa é em comum e não vai mudar é a questão da localização, né? Os nossos limites, enquanto nossas divisas, né, municipais, né, os nossos vizinhos são os mesmos, né? A gente tem as cidades vizinhas, Craíbas, Campo Grande, Arapiraca, Feira Grande e Giraldo Ponciano, esses não vai mudar, né? Tem até ele trabalhou uma questão falando da localização, né? Localização norte, leste e tal, né? Que é importante a gente ter aquela ideia da Rosa dos Ventos, que pode ser cobrado também uma questão nesse tipo, nesse sentido. Foi cobrado, acho que em São Brás ou foi em colégio. Uma questão exatamente isso, com as cidades que fazem vizinhança com a cidade de colégio e as direções que elas eram vizinhas, né? A nossa cidade, ela faz limite com o município de Craíbas, Campo Grande, Arapiraca, Feira Grande e Giraldo Ponciano, né? A área territorial varia em 84.379 quilômetros quadrados, né? E é uma estimativa de população de 18.250, né? Que é uma variação, 17 mil e pouco, 18 mil e pouco. Agora saiu uma parcial do censo agora, que chega a quase 19 mil, né? Mas não passou de 19 mil. Aumentou um pouco com relação a essa 18.250, e as pessoas dizem, mas a canoa cresceu tanto, chegou tanta gente, sim, chegou tanta gente, mas também saiu muita gente, né? Faleceu muita gente também, viajou, mudou de cidade muita gente também, né? Aí há essa, essa, como é que se diz, essa migração e essa imigração, né? Tanto o pessoal migra para outros locais, como outras pessoas vêm para cá, né? Mas faz parte da nossa cidade, né? Esses dados a gente tem que guardar eles. Gentílico, o adjetivo pátrio e gentílico significam a mesma coisa, né? Gentílico é a mesma coisa de que adjetivo pátrio, como as pessoas são chamadas de acordo com a localidade onde moram, na localidade onde nascem, né? E o nosso gentílico aqui é canoense, né? O gentílico oficial é canoense. Há uma discussão, Lago Canoense era o gentílico certo, sim, mas o oficial é o gentílico canoense, que é o que está registrado, que está inclusive no site do IBGE, gentílico para Lagoa da Canoa, para quem nasce em Lagoa da Canoa, para quem mora em Lagoa da Canoa, é canoense, não Lago Canoense, né? Então, de antemão, a gente tem essa perguntinha aqui, né? Qual verdadeiro ou falso, de acordo com o censo do IBGE de 2010, nós temos aí o município de Lagoa da Canoa pertence à mesorregião de Arapiraca. Lagoa da Canoa tem menos de 16 mil habitantes. A área territorial do Lagoa da Canoa é aproximadamente 84.379 quilômetros quadrados. Lagoa da Canoa tem 18.250 habitantes. Lagoa da Canoa faz divisa com as cidades de Craíbas, Arapiraca, Campo Grande, Giral, Feira Grande. Quem nasce em Lagoa da Canoa é canoense. Gentílico, para quem nasce em Lagoa da Canoa, é Lago Canoense, né? Vocês têm aí essas 7 alternativas, me digam aí qual é a resposta delas. Vocês têm 2 minutinhos para responder.
Vamos aí, já responderam? Professor, deve ser a letra C, né? Estou ligando aqui, porque eu estou respondendo aqui uns questionários aqui no trabalho, umas coisas aí, mas eu acho que seja a letra C. Vamos observar agora. O município de Lagoa da Canoa pertence à região, à mesorregião de Arapiraca, verdadeiro, né? Nós pertencemos a essa região de Arapiraca, sim. Lagoa da Canoa tem menos de 16 mil habitantes, é falso, né? Ainda, está dando certo, letra C. A área territorial, aproximadamente 84.379, certo? Tem 18.250 habitantes, certo? De acordo com o censo de 2010, é esse o valor mesmo. Faz divisas com a cidade de Craíba, Araraquara, Campo Grande, Viral, Feira Grande, também verdadeiro. E quem nasce em Lagoa da Canoa é canoense, né? Verdadeiro, e o Lago Canoense é falso, né? Que nos dá a letra D mesmo, a letra C mesmo, Quitéria. Nos dá a letra C como resposta mesmo da nossa questãozinha aqui. São revisões, são detalhes, mas é bom a gente ir lembrando e guardando, reforçando esse conhecimento, porque Eu só são... guardo na minha mente, meu irmão, só na mente, porque eu estou no trabalho aqui e fazendo, respondendo as coisas aqui do município aqui e olhando, só ouvindo, né? Quando dá a oportunidade, eu pozinho, pulo. Então tá observando bem, muito bem. Os pioneiros da colonização, mais uma vez, tem um destaque, porque a gente tem que guardar essas famílias. Família de José Barbosa, família de Francisco José Santana e a família Maurício, que estão entre os pioneiros, né? Agregado a eles tem João de Deus e Tomé do Livramento, que também tem que ter um destaque, né? Quando a Arapiraca tornou-se um município, Lagoa da Canoa passou a ser um distrito, mas com grande importância no contexto político, econômico e social, servia como ponto de apoio na estrada que ligava Arapiraca a Traipu e Giraldo Ponciano. Além disso, as fazendas de café geravam emprego e renda. Informações de Arapiraca se tornou município em 1924, né? 2 anos depois da construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição aqui no nosso município. É a igreja que está aqui, uma imagem antiga da igreja, mas a gente tem que guardar que em 1924, quando Arapiraca se tornou cidade, não foi de imediato que a gente se tornou distrito de Arapiraca, né? Agora, o fato da gente ser bem mais próximo de Arapiraca, a gente acabou que meio que foi natural essa migração, né? As pessoas irem em busca da cidade de Arapiraca, que era a cidade mais próxima, né? Aí o ponto de apoio que a gente servia, a gente já viu, já lembra bem, né? Aí a questão administrativa, a formação administrativa tem essas datas importantes, né? Em divisões territoriais datadas de 1936 a 1937, nós pertencíamos a Traipu, né? Nossa cidade, nosso distrito, Lagoa da Canoa, era pertencente a Traipu. Aí, através do decreto 2435, de 30/11/1938, transferiu o distrito de Lagoa da Canoa do município de Itraipu para o município de Arapiraca, né? Esse decreto é importante no registro, a gente tem que guardar
esse número 2435, né? E essa data, 30 de novembro de 38, foi quando a gente passou oficialmente a pertencer a Arapiraca, né? Aí, em 30 do 11 de 38, o distrito de Lagoa da Canoa deixa de pertencer ao município de Traipu e passa a pertencer ao município de Arapiraca, né? Sai de Traipu e é anexado ao município de Arapiraca, né? Permanecendo em divisão territorial datada até mais ou menos meados dos anos 60, né? Que aí, nos anos 60 em diante, 61, 62, foi o processo de amadurecimento da emancipação, né? Foi o processo que foi discutido, debatido e que gerou a emancipação política, né? A emancipação política do nosso município, a lei estadual 2472 é bem próxima, né, do decreto 2435, né, 2472 é bem próximo, a gente tem aqui que fazer uma continha básica, simples, deixa eu colocar aqui uma caixa de texto, 2472 menos 2435, né? Que nos dá exatamente 37, né? 37 é a diferença entre o decreto e a lei, né? No caso, a lei é maior. Entre a lei e o decreto, né? Antes da lei veio o decreto 2435, com mais 37 dá o número da lei 2472, né? Isso uma lei que a gente tem que guardar para a nossa prova com muito carinho, e com certeza vai ser explorada essa informação, qual foi a lei que criou a cidade de Lagoa da Canoa, qual foi o número dessa lei 2472, qual foi o dia que ela foi votada, 28 de agosto de 1962, é, ela desmembrou, a gente deixou de pertencer a Arapiraca e passamos a ter a cidade de Lagoa da Canoa nasceu com essa lei, e ela foi instalada, a sede da cidade foi instalada em 1963, exatamente no dia 25 de janeiro de 1963, né? Uma outra informação importante, o deputado José Lúcio, José Pereira Lúcio foi o autor da lei que emancipou a cidade, né? O governador Luiz Cavalcante foi o governador que sancionou a independência de Lagoa da Canoa, né? Foi o governador que foi quem deu a independência administrativa de Lagoa da Canoa, né? E assinou foi o governador Luiz Cavalcante. Em homenagem, o município fez a primeira escola municipal, que até hoje está lá, a governador Luiz Cavalcante, né? A famosa Escola do Massal, que a gente, todo mundo acho que conhece aqui, todo mundo ou estudou ou passou por lá, ou está trabalhando lá agora, né? A gente tem um carinho enorme pelaquela escola, que eu fiz o meu antigo ginásio, né? Hoje é o Fundamental 2, né? O Fundamental Maior, todinho lá, com bons professores, excelente escola. E até hoje ela está lá para contar a história, né? E essas pessoas tiveram a sua participação e uma importância na emancipação, né? Essa emancipação, essa discussão de passar esse som, essa discussão de levar o distrito, de elevar o distrito à cidade, é uma discussão que foi uma discussão do campo político, onde pessoas participaram, discutiram, debateram, teve conflitos, não foi uma coisa de consenso, tinha opositores à ideia de emancipar a cidade, né? Como até hoje, se você falar em emancipar qualquer região, qualquer parte em si, de um município, vai gerar conflitos, vai gerar atritos, vai ter quem
defenda vai ter que ser quem seja contra, né? Não foi diferente lá atrás, com a cidade de Lagoa da Canoa, né? A emancipação, dia 28 de agosto é a nossa data de emancipação, né? Os trabalhos da independência se destaca José Pereira Lúcio, que era inclusive o deputado, né? José Pereira Lúcio, José Leite, José Ramos Barbosa, José Emiliano de Almeida, Mauro Vieira. Mauro Vieira veio a se tornar primeiro presidente da Câmara de Vereadores, né? O governador Luiz Cavalcante nomeou o primeiro prefeito, o senhor José Barbosa Ramos, que foi prefeito do dia 28 de agosto até o dia 25 de janeiro de 63. O senhor José Barbosa Ramos atuou durante 5 meses como prefeito para organizar a primeira eleição municipal, né? Ele foi o responsável pela primeira eleição municipal, né? Ele organizou a primeira eleição municipal. A primeira eleição ocorreu em novembro e a posse e a instalação da sede ocorreu dia 25 de janeiro de 63, né? A lei criou a cidade no dia 28 de agosto e depois de 5 meses que foi instalado a sede do município e foi tomado posse o primeiro prefeito, Antônio Francisco dos Santos. O mandato durou 5 anos, de 63 a 68, não, 6 anos, né? 6 anos. E o primeiro presidente da Câmara foi o senhor Mauro Vieira, né? Mário, é Mauro Vieira, né? Mauro Vieira. Mauro Vieira de Souza, de 63 a 66, 4 anos, né? Passou 4 anos como presidente. A posse foi feita no dia da instalação da sede, dia 25 de janeiro de 63. Né? Temos aqui uma questãozinha, que é bem típica dessa banca, gente. Eles analisam, eles dão 3, 4 alternativas e começam a trabalhar se são corretas, quantas são corretas, se são erradas, quantas são erradas. E a gente tem que ter sabedoria na hora de fazer. Então, vocês têm aí 3 minutinhos para analisarem essa questão e me dizerem qual é a resposta. Enquanto vocês analisam, eu vou pegar mais água aqui, que o calor está demais. Ó. Já vi que vocês começaram a responder aí, alguém respondeu letra D, outro respondeu letra E, né? Vamos analisar, né? É, a história do município de Lagoa da Canoa, ente federativo com personalidade jurídica de direito público interno, começou a ganhar forma com. Tá aqui, os 2 pontos foi para o lugar errado. Aqui. A sua criação
foi no dia 28 de agosto de 1962. O projeto de lei 2435, é o primeiro erro, não é o 2435, é 2472. Então, o primeiro item a gente já vê que está errado, um item, né? Que foi apresentado pelo deputado José Pereira Lúcio. As demais informações estão corretas, só que a informação do projeto de lei está errada, né? Aí nós temos aí o segundo item. A sua criação foi no dia 28 de agosto de 1962 pelo projeto de lei 2472 de 62, que foi apresentado pelo deputado José Lúcio de Mello. A informação errada, o senhor José Lúcio de Mello não foi o deputado autor da lei, né? José Lúcio de Mello foi deputado, mas uma outra época, muito diferente lá de 62. E a última a alternativa, o item 3 diz: a sua criação foi no dia 28 de agosto de 62, correto. Pelo projeto de lei 2472 de 62, também correto, que foi apresentado pelo então deputado José Lúcio José Pereira Lúcio, né? José Pereira Lúcio. Está correta, o item 3 está correto. Aí o que, é que a gente observa? As três corretas, as três erradas, já morreu, né? Já não é. Apenas uma errada também morreu, porque nós temos duas erradas, né? As duas certas morreu, porque a gente só tem uma certa, né? E a alternativa correta é a letra E, apenas duas erradas, né? Duas estão erradas. E eu observando, nós temos muitas questões desse tipo nessa banca. E é interessante a gente começar a responder essas questões. Eu vou, de agora por diante, vou fazer bastantes questões desse tipo, tanto de história como de regime jurídico, como de lei orgânica, exatamente para a gente ir se acostumando. E a gente tem que ter calma. Tem que ter calma e responder item por item e identificando o erro, destacando, né? No caso, você não tem como pintar, que você está com a caneta, mas você tem como fazer um tracinho embaixo, né, do erro, né? Aqui é mais fácil a gente, na hora da prova, identificar fazendo um tracinho embaixo. O erro está onde? Não é 2435, é 2472, né? 2435 é o decreto, pode ser cobrado, né? Mas o decreto que mudou de Itraipu para Arapiraca, o distrito de Lagoa da Canoa, né? A gente vai eliminando e na hora de escolher a questão, a gente vai observando, né? Observando qual que é a nossa resposta. A gente não perder a questão apenas por a gente ter marcado errado, né? A quinta questão, mais uma questão interessante também. Vamos aí, mais 3 minutinhos para vocês analisarem e responderem aí. Eu acho que eu botei duas alternativas certas nessa questão. Acho que essa alternativa morre. Essa alternativa morre, porque teriam duas respostas nessa questão. Na hora de elaborar, acabei colocando. É isso mesmo. Ou não. É isso mesmo, é. 1 e 3 são iguais? É não igual, não. 1 e 3 não é igual, não. Tem um detalhezinho, Mayara. Vamos lá.
analisando, nós temos aí as 3 itens, né, falando ainda sobre a questão do início da personalidade jurídica, ou seja, da criação da lei, né, do nosso município. A criação foi no dia 28 de agosto de 62, né? A gente já observa aqui no item 2 aqui, que está 63, né? Já tá, o erro está aqui no 63, aqui também no 63, aqui na primeira, 28 de agosto de 62, o governador que sancionou a lei 2472 está certa, foi Luiz Cavalcante, o item 1 está correto, né? O item 2 está errado, aqui. O item 3, o governador que sancionou a lei foi o governador Luiz Cavalcante, tá certo, só que a lei aqui está errada, né? O detalhe está aqui, né, do erro, e a resposta realmente, vocês estão corretas, a resposta que eu pensei foi essa aqui. A letra C, sim. Na letra D, na letra E, eu acabei colocando que tinha 2 erradas, e realmente tinha 2 erradas. Aí ficaria 2 respostas, né? Foi na hora da hora de fazer, eu acabei colocando 2 respostas que não permitem, né? Que seria invalidada essa questão se fosse na prova, né? Mas a nossa resposta aqui, que eu pensei, que eu imaginei, quando a gente observar como é o estilo dessa banca. Quando tem uma questão com várias alternativas e ele pede a alternativa que ele quer como resposta, a gente observar o que é que ele está dando, né? Não pode ter 2 respostas. A gente tem que observar, tem uma certa lá, ele está falando de uma certa? Não, não está. Então, tem um errado, tem 2 erradas. Ele está falando das 2 erradas? Não tem. Então, é observar para a gente ir escolhendo aquela correta, para a gente não perder uma questão relativamente simples, né? Você tem aqui só 2 informações que você conhece, você sabe, três informações, né? A data da emancipação, 28 de agosto, a data da emancipação, 28 de agosto, o projeto de lei, 2472, de 62, e o governador que sancionou a lei. São 3 informações que você sabe. Ele coloca uma coisinha errada aqui, uma coisinha errada ali, para confundir, mas a confusão também pode ser gerada na hora de marcar a prova. A gente marcar, a gente tem que ter atenção nesse detalhe para não perder uma questão por conta disso, né? Vamos aí, ainda é sobre a personalidade jurídica do nosso município, aí, mais 3 minutinhos para vocês responderem. Coloquei agora, Fabiana, no grupo. Coloquei agora. Acabei esquecendo de colocar cedo e coloquei agora. Já coloquei em PDF, já coloquei. Essas questões foi reformulada, eu reformulei elas, melhorei elas. Vamos lá, já responderam, já começaram a responder. Letra D, Maiara, letra D, Marta. Vamos analisar o que a gente tem aqui de informação. É o primeiro prefeito, senhor José Barbosa, senhor José Barbosa, né, o primeiro prefeito. É, ele foi indicado pelo governador Luiz Cavalcante, né, também verdadeira resposta, né, foi o governador Luiz Cavalcante que indicou o senhor José Barbosa Ramos, né, para assumir
a prefeitura do recém-criado município de Lagoa da Canoa, né? O primeiro prefeito eleito foi o senhor Antônio Francisco dos Santos, né? Eleito na primeira eleição ocorrida no novo município, né? Também é verdadeiro, né? É fato. O primeiro prefeito foi indicado, o eleito foi, em sequência, foi o Antônio Francisco. São duas respostas verdadeiras, né? E a última aqui, o primeiro prefeito eleito foi o senhor José Barbosa, aí está aí o erro, né? Que não foi o senhor José Barbosa o eleito, né? Foi o senhor Antônio Francisco dos Santos, que a parte que me toca era meu avô, é meu avô, né? Que onde é que ele esteja, ele ainda continua sendo a mesma pessoa, né? Só em um plano diferente do nosso. E aí que a gente está aqui com a nossa resposta, a letra D, que nos dá duas alternativas certas, né? Nessa questãozinha, na questão número 6, né? E aí temos mais uma, com também informações sobre a formação, sobre o início da formação da história. Você vê que são poucas informações da nossa formação como cidade, né? A lei, a data, o deputado que propôs, o governador que sancionou, o prefeito que foi indicado, o prefeito que foi eleito, e a gente já respondeu, já teve aí 3, 4, eu acho que umas 5 questões só dessa parte, né? Só dessa parte. Então a gente tem que observar que essas informações a gente tem que estar bem na no nosso HD neural, tem que estar bem ligado nisso aí, né? Quem foi o primeiro prefeito, quem foi o eleito, quem foi a duração do mandato, é, quem, quem foi o governador que sancionou a lei, quem foi o deputado que propôs a lei, o número da lei, né? Para a gente não perder uma questão dessa, que são relativamente questões fáceis, né? Marta e Maiara já responderam letra B. Vamos confirmar aqui, vamos ver. O primeiro prefeito foi o senhor José Barbosa Ramos, e a duração do mandato foi 4 anos. O erro está aqui, né? O mandato não foi 4 anos, né? O mandato foi apenas 5 meses. O primeiro prefeito foi o senhor Antônio Francisco, e a duração do seu mandato foi 5 meses. O erro está aqui, né? Não foi 5 meses, foram 6 anos o primeiro mandato do Antônio Francisco dos Santos. Foi 6 anos o primeiro mandato. E vocês podem perguntar, mas professor, naquela época havia variação de mandatos? Havia variação de mandato, né? Veio regularizar e normalizar essa questão do mandato de 4 anos a partir da Constituição de 88. Né? Hoje está em uma discussão no Congresso para limitar o mandato em 5 anos sem reeleição. Sem reeleição, há uma discussão, né? Pode ser que se transforme em lei e o mandato passe a ser de 5 anos, sem possibilidade de reeleição, ou não. Mas naquela época em si, antes da Constituição de 88, tem mandatos de 6 anos, tem mandato de 5 anos, tem mandato de 4 anos, há uma variação. E no item 3 aqui, o primeiro prefeito foi o senhor José Barbosa Ramos, e a duração do mandato foi 1 ano. Aí o erro está aqui, 1 ano, né? Nos deixando as 3 alternativas estão erradas, né? Os 3 itens está errado, né? Aí a nossa resposta é a letra B, é que a gente tem que estar atento às informações quando se fala da história do município na formação da sua identidade jurídica, da sua personalidade jurídica, é a sua criação,
Essas informações são importantes. 28 de agosto de 62 foi a data da aprovação da lei. Deputado José Pereira Lúcio foi o deputado autor da lei. Governador Luiz Cavalcante foi o governador que sancionou a lei e indicou o primeiro prefeito. O primeiro prefeito foi o senhor José Barbosa Ramos. Qual foi a principal função do senhor José Barbosa Ramos? Organizar a primeira eleição. Né? Não tinha muito o que ele fazer, porque não tinha poder legislativo ainda. Não foi indicado 9 vereadores para a Câmara de Vereadores, foi só indicado o prefeito. O objetivo dele é organizar a primeira eleição. Na primeira eleição, houve votação para escolha dos prefeitos e escolha dos vereadores. Aí sim foi instituído o município propriamente dito, com poder legislativo e poder executivo, né? O poder judiciário existe, e ele na nossa cidade, ele é representado e ele atua sobre a personalidade dos promotores e juízes da comarca de Feira Grande. Nós fazemos parte da comarca de Feira Grande, né? Mas o poder legislativo é a Câmara de Vereadores, né, local, e o poder executivo é a prefeitura e secretarias, né? E os demais as demais secretarias, né? Que nós temos 11 secretarias, né? E agora vai ser, acho que já foi criado mais uma que não vai entrar no nosso estudo, que é a controladoria, que foi criada com status de secretaria, né? Controladoria Pública. Vai ter, inclusive, concurso para a área de contador, de administrador, para trabalhar na controladoria, para fazer a equipe da controladoria. Segundo tive a informação da dona Leônia, vai ter vagas para contador, vai ter vagas para administrador. Pessoal que trabalha, que tem administração, trabalha com licitação, também vai ter vagas para o setor de compras, né? Gerência de convênios. Gerência de convênios, gerência de compras, também é uma área em expansão na administração pública, né? Que requer cada dia mais transparência, mais organização, mais eficiência no uso do recurso público, né? E a gente vai ter vagas para essas áreas também, né? Aí continuando, vamos dar uma paradinha, vamos aproveitar que a gente parou na questão aqui 7, né? A gente dá uma paradinha, intervalozinho, 15 minutinhos, a gente retorna, né? E a gente, umas 4h30 por aí, a gente encerra. Beleza? Então daqui a pouco eu aguardo vocês. Continuem aqui, vou parar a gravação. Alguém perguntou no privado sobre a aula de português. Gente, a organização está mantida